Olá, humanos! Você já ouviu histórias sobre cidades perdidas, monstros marinhos e eventos que parecem ter saído de um livro de ficção? Pois prepare-se, porque hoje vamos explorar o lado mais fascinante da história. Aqueles mitos e lendas que, por muito tempo, foram considerados apenas contos de fadas, mas que a ciência moderna, com sua insistência teimosa, provou que eram 100% reais. Vamos começar nossa jornada. 1. A cidade perdida de Troia. A lenda que virou história, a Guerra de Troia. Por séculos, foi o maior épico da mitologia grega. Um conto de cavalos de madeira, heróis e deuses. Ninguém acreditava que a cidade existiria de verdade. Acreditavam que era apenas uma obra-prima da literatura, criada por Homero há quase 3.000 anos. Mas um homem não concordava. O arqueólogo Heinrich Schliemann, obcecado por Troia, usou a Ilíada como se fosse um mapa do tesouro. E o que aconteceu? Em 1870, ele encontrou uma série de ruínas em um monte na Turquia. Ele começou a escavar e encontrou muralhas, palácios e tesouros que se encaixavam perfeitamente nas descrições de Homero. A ciência confirmou. As ruínas eram da lendária cidade de Troia. Ele não apenas provou que a história era real, mas que a literatura pode ser uma forma de preservar a memória humana. O monstro marinho Kraken. A realidade por trás do mito. Se você navegasse pelos mares do norte na Idade Média, ouviria histórias aterrorizantes sobre o Kraken. Um monstro marinho gigantesco com tentáculos enormes, capaz de arrastar navios para o fundo do oceano. Esses relatos eram considerados apenas lendas assustadoras. Mas a ciência tinha uma surpresa. Os gigantes marinhos do mito são, na verdade, duas espécies de moluscos reais e assustadores: a lula gigante e a lula colossal. Ambas podem atingir comprimentos impressionantes, com tentáculos de até 13 metros. Embora não afundem navios, de verdade, a visão de uma criatura tão grande, vinda das profundezas, foi o suficiente para aterrorizar os marinheiros e dar vida ao mito do Kraken. O medo exagerou o tamanho, mas o perigo era bem real. As Amazonas. O exército de mulheres que realmente existiu. Na mitologia grega, as Amazonas eram um povo de mulheres guerreiras ferozes, que viviam em uma sociedade sem homens e eram consideradas as adversárias mais temíveis. Elas eram vistas como uma fantasia, um símbolo de poder feminino que não se encaixava na história real. Mas no século XX, arqueólogos na Rússia e no Cazaquistão encontraram algo inesperado. Eles escavaram túmulos antigos e descobriram esqueletos de mulheres enterradas com suas armas, arcos e flechas e adornos de guerra. A análise de DNA confirmou que elas eram guerreiras. Eram as mulheres citas, um povo nômade, conhecido por suas habilidades de combate. As descobertas provaram que as Amazonas não eram um mito, mas um reflexo das mulheres guerreiras reais, que lutavam ao lado dos homens. A lenda dos lobisomens e a ciência da porfiria, a figura do lobisomem é um dos monstros mais antigos e aterrorizantes da cultura popular. A lenda de humanos que se transformam em feras peludas e assassinas sob a luz da lua cheia nos persegue há séculos. Embora a transformação em lobo seja impossível, a ciência encontrou a origem mais provável do mito: a porfiria. Essa é uma doença genética rara que afeta a pele, o sistema nervoso e causa sintomas terríveis. Os portadores de porfíria podem ter sensibilidade extrema à luz do sol. Fotossensibilidade, o que causa bolhas e deformações no rosto e nas mãos. Em casos graves, pode causar o crescimento de pelos e dentes pontiagudos. O aspecto físico desfigurado e a necessidade de se esconder da luz solar podem ter levado as pessoas a acreditarem que eram humanos transformados em bestas. O dilúvio universal. A grande enchente que a Bíblia tornou. Real histórias sobre uma grande enchente que varreu a Terra, reiniciando o mundo e a humanidade, são contadas em muitas culturas ao redor do globo. Mas, para muitos,
a mais conhecida e impactante é a história bíblica do dilúvio universal, narrada no livro de Gênesis. Esta não é apenas uma lenda, mas uma narrativa fundamental que moldou a fé e a cultura de bilhões. A Bíblia descreve como Deus, vendo a corrupção da humanidade, escolheu Noé para construir uma arca gigantesca, abrigando sua família e casais de todas as espécies de animais, antes que uma chuva incessante cobrisse toda a terra. Por séculos, esta foi uma história de fé, transmitida através das gerações como um aviso e uma promessa divina. E a ciência, da arqueologia e da história, tem se dedicado a buscar evidências de grandes inundações que poderiam ter inspirado essa e outras narrativas similares, dando um toque de realidade histórica a eventos de escala colossal, enquanto a fé mantém a história de Noé como uma verdade espiritual. A pesquisa nos ajuda a compreender como a memória de eventos naturais devastadores poderia ter sido imortalizada em textos sagrados, tornando um mito em uma narrativa com profundas raízes históricas e teológicas. Qual dessas histórias te fez repensar o que você sabe sobre lendas e realidade? A ciência nos ajuda a explorar o mundo, mas a fé e a história nos dão as maiores narrativas. Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal para mais curiosidades que desafiam a nossa percepção e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos.